A sargento Evelyn Mercer tinha sido humilhada diante de 200 passageiros, escoltada da primeira classe como se fosse bagagem comum, forçada a voltar para a classe econômica, enquanto oficiais da Marinha sorriam com desdém e cochichavam sobre pessoal de apoio que não merecia estar com patente real. Mas quando os motores começaram a falhar sobre o Atlântico, esses mesmos oficiais ficaram em silêncio. E quando o piloto SEAL abriu a porta do cockpit, ele não estava à procura deles. Estava à procura dela. Antes de eu mostrar o que aconteceu há 30. Civil Pass. Assegure-se de estar inscrito e deixe um comentário abaixo dizendo de que parte do mundo está a assistir. Agora, vamos a isto. A névoa da manhã em Heathrow deslizava pela pista como fumo de cigarro num bar decadente, espessa, cinzenta e relutante em dissipar-se. A sargento Evelyn Mercer atravessava o Terminal 3 com eficiência silenciosa. Um saco militar verde-oliva pendurado a tiracolo, postura ereta, mas discreta. O cabelo escuro puxado para trás num coque regulamentar. O casaco mais funcional do que elegante. Nada nela chamava a atenção. Isso era intencional. O bilhete dela dizia fila 29A, classe econômica. Não esperava nada diferente, mas quando a funcionária do portão passou o cartão de embarque, a máquina apitou 2 vezes e cuspiu um novo bilhete. Atualização gratuita, disse a funcionária com um sorriso ensaiado. Assento 3C na primeira classe. Evelyn piscou, genuinamente surpresa. Obrigada, disse simplesmente. A primeira classe cheirava diferente, couro e um leve toque cítrico. Ela acomodou-se no 3C, enfiou o saco por baixo do apoio para os pés e puxou um livro de bolso gasto sobre a Roma antiga. Isso deveria ter sido o fim. Mas do outro lado do corredor, 2 homens notaram a chegada dela. Não foram discretos na avaliação. 30 e poucos anos, ombros largos, cortes de cabelo militares crescidos o suficiente para sugerir que estavam de licença. Ela viu o brilho de tatuagens de âncoras, um anel da Academia Naval. Oficiais, sem dúvida. O que é que ela está a fazer aqui? Murmurou um deles, não baixo o suficiente. O companheiro bufou, o gelo tilintando no copo. Provavelmente uma contratação por diversidade. Alguma escriturária que assinalou as caixas certas e acharam que deviam pô-la à frente de pessoas que realmente o merecem. Evelyn virou a página sem levantar os olhos. Já tinha ouvido isso antes em refeitórios e oficinas. Em qualquer lugar onde homens se reuniam para discutir quem pertencia e quem não pertencia. Mas o primeiro oficial não tinha acabado. Inclinou-se para uma comissária que passava. Desculpe? Tem a certeza sobre os lugares? Ela não se enquadra exatamente no perfil desta secção. Primeira classe é normalmente para clientes pagantes, pessoas com patente real. Evelyn sentiu os olhares desviarem-se para ela vindos de toda a cabine. Um homem de negócios ajeitou a gravata e desviou o olhar. O sorriso da comissária vacilou, apanhada entre os protocolos de serviço e os uniformes à sua frente. Ela agachou-se ao lado do assento de Evelyn, voz apologética. Senhora, lamento muito, mas parece que houve um erro na sua atribuição de lugar. Preciso que volte para o seu assento original. Evelyn fechou o livro em silêncio, marcando a página com um cartão de embarque gasto. Encontrou os olhos da comissária, sem ver maldade. Apenas um dever desconfortável. E acenou com a cabeça uma vez. Claro. Levantou-se e entrou no corredor. Os oficiais da Marinha observaram-na passar, com sorrisos satisfeitos a dançar-lhes nos lábios. Um sussurrou teatralmente. Algumas pessoas não sabem a diferença entre pessoal de apoio e verdadeira liderança. O outro riu-se para dentro do copo. Deles um uniforme e acham que pertencem em qualquer lugar. Sussurros espalharam-se pela primeira classe como ondas. Evelyn nada disse. Caminhou até a fila 29, onde a econômica apertava passageiros como sardinhas. O assento original era mais estreito, os compartimentos superiores a abarrotar. Ela empurrou o saco por baixo do assento e recostou-se. À sua volta, os passageiros evitaram contato visual. Tinham visto a sua marcha de vergonha.
Ouviram o suficiente das conversas para montar uma narrativa familiar. Evelyn pousou as mãos no colo e fixou o olhar na pequena janela. O rosto não traía nada, mas algo assentava no peito como uma pedra. Já tinha carregado humilhação antes, vestida como equipamento extra ao longo de anos, a provar-se em espaços que não tinham sido feitos para ela. À medida que o avião recuava do portão, esse peso pressionava. O erro pairava atrás dela como turbulência. Invisível, mas impossível de ignorar. O avião subiu através das camadas de nuvens, os motores assentando no zumbido constante que os levaria através do Atlântico. Do assento junto à janela, Evelyn observava a paisagem inglesa encolher até parecer uma maquete de comboio infantil. À sua volta, a cabine entrava no ritmo das longas viagens. As comissárias empurravam carrinhos de bebidas pelos corredores. Computadores portáteis abriam-se sob luzes de leitura. As conversas morriam até se tornarem murmúrios. O processo universal de estranhos, a aprender a coexistir dentro de um tubo metálico durante 8 horas. Ninguém cruzava o olhar com ela. Os passageiros próximos tinham testemunhado a sua marcha de vergonha. Ouviram o suficiente dos comentários para construir a própria versão dos factos. Numa cabine cheia de murmúrios, Evelyn Mercer tornara-se praticamente invisível. Ela não se importava com a invisibilidade. Durante anos tinha trabalhado nas sombras, ao lado de cockpits em vez de dentro deles. A mecânica que ninguém notava até que um motor gritasse ou a hidráulica sangrasse. Ainda assim, a humilhação assentava no peito como comida mal digerida. Abriu novamente o livro, mas os olhos desviavam-se, sempre para a frente do avião. Durante o embarque, o comandante tinha se mostrado brevemente na porta da galley. A maioria limitara-se a acenar educadamente e seguir, mas o olhar treinado de Evelyn captara detalhes que outros perderam. As asas no uniforme eram prateadas, regulamentares para pilotos, mas logo acima delas, um pequeno emblema dourado brilhava, um tridente SEAL. Evelyn só tinha visto alguns ao longo da carreira, sempre em pessoas cuja reputação viajava mais longe que o próprio nome. Da frente, risadas chegavam como fumo. Os 2 oficiais da Marinha já iam na segunda rodada, as vozes elevando-se facilmente sobre o ruído branco. O problema com o exército moderno, dizia um, gesticulando com o copo, é haver demasiados soldados de papel. Exércitos inteiros deles agora. Trabalhos de secretária, mecânicos, pessoal de apoio. Nenhum deles pertence à luta real. O companheiro assentiu, ar sábio. Aposto que aquela ali atrás na econômica nem saberia desmontar uma arma. Provavelmente chama assistência na estrada, quando o carro não pega. Risadinhas espalharam-se pelos assentos próximos. Evelyn olhava as formações de nuvens no horizonte. O rosto inalterado. Tinha aprendido que certas conversas não valiam a pena, especialmente quando os interlocutores já tinham decidido o que pensavam dela. O avião sacudiu com turbulência. Nada sério, apenas o suficiente para fazer tilintar o gelo e passageiros lançarem olhares nervosos. Evelyn sentiu diferente. Não como pancadas aleatórias, mas como comunicação da própria máquina. A ligeira hesitação no ritmo do motor esquerdo. A forma como a asa se dobrava para absorver o estresse. Anos a ouvir aeronaves não a deixavam ignorar os sinais quando estas começavam a falar. E esta começava a sussurrar coisas que a fizeram prestar atenção de uma forma que os outros passageiros não perceberam. 1 hora depois de voo, a altitude de cruzeiro trouxe calma ilusória. O sinal de cinto de segurança tinha se apagado. As luzes da cabine diminuídas para o longo percurso sobre a água escura. Passageiros adormecidos com mantas. Ecrãs a piscar com filmes. Comissários a moverem-se em ritmo treinado. Evelyn mantinha os olhos fechados, mas nunca dormia realmente em voos. Hábito antigo de muitos transportes militares, onde dormir significava perder o aviso de trepidação ou a mudança de tom que antecedia uma falha. Ela ouvia com mais do que os ouvidos. O primeiro sinal foi o cheiro, um leve toque acre no ar recirculado, enterrado sob café e produtos de limpeza. Para a maioria dos passageiros era apenas cheiro de avião. Para Evelyn era inconfundível. Fiação sobreaquecida. Isolamento a cozinhar sob tensão elétrica. Depois veio o som,
uma tosse quase imperceptível no motor esquerdo, mascarada pelo zumbido constante. Mas ela tinha passado anos a aprender a ouvir vozes individuais naquele coro, e uma começava a gaguejar. Endireitou-se, o olhar a fixar-se na asa. O padrão de flexão parecia normal. O rastro de exaustão não. Uma vibração subtil percorreu a fuselagem, não turbulência, mas estresse mecânico. Por cima, os compartimentos superiores chocalhavam suavemente. Um bebê começou a chorar 3 filas atrás. Depois as luzes piscaram, não uma vez, mas 2. Tempo suficiente para as pessoas levantarem os olhos dos ecrãs de entretenimento com desconforto, tempo suficiente para as mãos de Evelyn se apertarem nos apoios de braços. O intercomunicador crepitou. Mas antes que o comandante falasse, fumo cinzento começou a sair das grelhas de ventilação acima da primeira classe. Apenas fiapos, mas o bastante para trazer o cheiro amargo de elétricos queimados por toda a cabine dianteira. A mudança foi imediata. Cabeças ergueram-se para o teto. Conversas morreram. Alguém disse, "É fumo?" com voz aguda demais. As comissárias materializaram-se com movimentos rápidos demais para serem casuais. "Por favor, mantenham-se calmos e sentados", anunciou uma. Mas o sorriso parecia pintado. "Estamos a investigar um problema técnico menor." O pulso de Evelyn abrandou em vez de acelerar. O treino de combate incutira essa resposta. Quando todos os outros entravam em pânico, tu desaceleravas. Fazias inventário. Respirou fundo. Fumo de eletrônica, definitivamente. Mas sem cheiro a combustível cru, sem cheiro de combustão, não era explosão. Não era fogo na cabine. Mas algo elétrico estava a cozinhar até morrer. Um estremecimento profundo percorreu a fuselagem, forte o bastante para entornar bebidas e chocalhar compartimentos superiores. Um abriu-se acima da fila 15, deixando cair uma mala de portátil antes de se fechar com estrondo. Pessoas arfaram. Alguém gritou e o choro do bebê tornou-se em pranto. Na primeira classe, os oficiais da Marinha estavam de pé. A confiança anterior evaporara-se. "O que diabos está a acontecer?" exigiu um deles, agarrando uma comissária que passava. "Por que é que ainda não demos a volta?" As vozes carregavam puro medo agora, despojadas da autoridade que exibiam ao troçar de passageiros. O pânico parecia igual em todos, independentemente da patente. Finalmente, o intercomunicador ganhou vida com a voz do comandante. Calma, mas com um tom que fez viajantes experientes endireitarem-se. "Senhoras e senhores, fala o vosso comandante. Estamos a enfrentar dificuldades técnicas e a trabalhar na nossa lista de verificação. Por favor, mantenham-se sentados com os cintos apertados enquanto resolvemos a situação." A mensagem terminou, deixando um silêncio mais pesado que o fumo. Sussurros espalharam-se como infecção. Problema no motor. Fogo elétrico. "Vamos cair." Evelyn permanecia perfeitamente imóvel, catalogando tudo o que o treino lhe ensinara a notar. O tom irregular do motor esquerdo, agora claramente audível. O atraso subtil na resposta do avião ao ajustar-se às correntes de ar. O leve gemido metálico que denunciava sistemas a trabalhar para além do que foram concebidos. Não era turbulência rotineira, nem falha menor. Era falha em cascata de sistemas, o tipo para o qual as tripulações de emergência treinavam, mas que esperavam nunca enfrentar. Ela já estivera ali antes, em aeronaves diferentes, sobre continentes diferentes. No Afeganistão, a ver um Chinook mancar para casa com o motor a gritar. Dentro de um Apache, quando uma sobrecarga fritou metade da avionônica a meio da missão. Em ambas as vezes, a sobrevivência tinha dependido de mãos calmas e decisões rápidas de pessoas que entendiam que máquinas podiam ser persuadidas a aguentar mais um pouco, se soubesses escutá-las. 10 minutos arrastaram-se como horas. O cheiro elétrico espalhara-se apesar da ventilação forçada. Os passageiros estavam rígidos. Cada rosto erguia-se para o teto sempre que as luzes piscavam. O que acontecia com frequência cada vez maior. O tom do motor esquerdo continuava irregular. As comissárias percorriam os corredores com pranchetas e sorrisos forçados, a conduzir verificações de segurança rotineiras,
que Evelyn reconhecia como preparação para procedimentos de emergência. Prender itens soltos, identificar passageiros que precisariam de ajuda, posicionar equipamento de emergência. Então algo aconteceu que Evelyn nunca tinha visto num voo comercial. A porta do cockpit abriu-se. O capitão Marcus Kane entrou na cabine e a sua presença alterou completamente a atmosfera. Não alto de forma a dominar o espaço, mas carregando-se com uma autoridade controlada que parecia alargar os corredores estreitos à sua volta. Cabelo grisalho cortado rente, rosto marcado pelo tempo, uniforme impecável, apesar do estresse. Os olhos varriam a cabine, afiados, a catalogar detalhes que a maioria perderia. Os oficiais da Marinha atiraram-se a ele, como animais famintos. "Finalmente!" gritou um, levantando-se do assento. "O que é que se passa?" "Este voo é um desastre. Por que é que não demos a volta?" Exigimos respostas. O outro juntou-se, exaltado. Kane não abrandou o passo. Olhou-os com uma avaliação profissional tão fria que reduziu homens feitos a crianças e os calou com um só olhar, tão definitivo que cortou as suas queixas. Depois, o olhar varreu a econômica até se fixar exatamente em quem procurava. "Sargento Mercer!" A cabeça de Evelyn ergueu-se num estalo. Ouvir o seu posto e nome na boca do comandante foi como levar um choque elétrico. Inesperado. "Preciso." "Sim, senhor", respondeu cuidadosamente. "Sou manutenção de aviação do Exército. Plataformas de asa fixa e rotativa, configurações de combate e transporte." A voz dele não pedia confirmação. Estava a verificar informação que já possuía. A garganta dela secou. "Está correto, senhor. O manifesto de passageiros lista mais do que nomes e assentos", disse ele. As palavras cortadas? Urgentes. "Neste momento tenho uma situação a desenvolver-se que não consta em manual nenhum. E preciso de alguém com experiência prática para olhar problemas que os meus instrumentos não conseguem diagnosticar." O silêncio que caiu sobre as filas próximas foi absoluto. Passageiros que murmuravam orações encontraram-se a ouvir uma conversa que soava a prelúdio de salvação ou desastre. Os oficiais da Marinha saltaram dos lugares, a indignação a sobrepor-se ao pânico. "Espere um minuto. Ela não é qualificada para..." O capitão Kane virou-se para eles com movimentos tão cortantes que pareciam vidro a partir-se. "A Sargento Mercer tem mais experiência prática em turbinas do que toda a minha tripulação junta. Já resolveu falhas mecânicas em condições de combate que teriam deixado este avião permanentemente no chão. Querem ajudar a salvar este voo? Sentem-se, calem-se e deixem-me trabalhar com alguém que sabe a diferença entre teoria e prática." As palavras atingiram a primeira classe como um impacto físico. Bocas abertas, faces coradas, mas nenhum som saiu. Os homens que passaram o voo a troçar da competência dela encontravam-se agora descartados por alguém cuja opinião importava. Todos os olhos se fixaram em Evelyn. Ela sentiu o peso dessa atenção, a súbita mudança de percepção, enquanto as pessoas reavaliavam tudo o que pensavam saber sobre a mulher silenciosa no assento 29A. O capitão Kane estendeu a mão para ela. Não cerimoniosa, apenas direta. "Sargento, preciso de si no meu cockpit agora." O treino militar moveu o corpo dela antes que o pensamento consciente a alcançasse. Desapertou o cinto, levantou-se do assento apertado da econômica e entrou no corredor. Sussurros seguiram o movimento como um rasto, alguns incrédulos, outros aliviados, outros envergonhados pelas suposições anteriores. Passou pelos oficiais da Marinha, ambos de rosto vermelho, a olhar para os sapatos, incapazes de encarar-lhe os olhos. Pela primeira vez desde o embarque, não tinham nada a dizer. O capitão Kane guiou-a para a frente, além da cortina que separava passageiros da tripulação, até a porta que selava o cockpit do resto do mundo. Quando esta se fechou atrás deles, os murmúrios da cabine desapareceram, restando apenas o som da máquina em esforço e alarmes à espera de alguém que entendesse o que realmente diziam. Nesse momento, Evelyn Mercer deixou de ser a passageira humilhada da fila 29A
tornou-se a única coisa entre 200 vidas e o Oceano Atlântico. 30 pés abaixo. O cockpit era menor do que as pessoas imaginavam e mais barulhento do que qualquer um esperaria. Luzes de aviso pintavam os painéis de instrumentos em vermelhos e âmbar que pulsavam como batimentos cardíacos furiosos, enquanto alarmes competiam por atenção em frequências desenhadas para provocar resposta imediata. O ar era espesso de calor e tensão, tingido com um cheiro amargo de eletrônica forçada para além dos limites. O capitão Kane deslizou de volta para o assento da esquerda, enquanto o seu copiloto, Tenente Harris, permanecia curvado sobre os mostradores que exibiam mais problemas do que soluções. Pressão hidráulica. A oscilar de forma selvagem. Temperatura do motor a disparar. Sistema de piloto automático completamente apagado. O tipo de falha em cascata que transforma voos rotineiros em documentários de desastres aéreos. Sargento Mercer, assento de observador do cockpit. Aperte bem o cinto. Evelyn caiu na pequena cadeira atrás deles e puxou o arnês de 4 pontos sobre o peito. O espaço era apertado, feito para inspetores de emergência e não para conforto. Mas ela já tinha passado anos a trabalhar em espaços ainda menores. A voz de Cain cortava o caos eletrônico. Perdemos múltiplos sistemas redundantes em simultâneo. Piloto automático morto. Motor esquerdo irregular. Hidráulicos a perder pressão mais rápido do que conseguimos compensar. Todas as listas de verificação que seguimos dão negativo. Sistemas que deviam funcionar não funcionam. Backups que deviam ativar não ativam. Harris virou-se brevemente, suor a escorrer apesar do ar-condicionado. Senhor, com todo o respeito, ela é passageira. O protocolo não. O protocolo não cobre o que estamos a enfrentar, cortou Kane. Neste momento preciso de alguém que já tenha vivido dentro destes sistemas, não apenas treinado neles. Evelyn inclinou-se para a frente, os olhos a percorrerem o painel com a abordagem sistemática que desenvolvera ao longo de anos a diagnosticar falhas sob pressão. Ignorava alarmes, focava-se em padrões, relações entre sistemas a falhar, tempos de cascatas de aviso, sintomas mecânicos que computadores não interpretavam. O sensor de temperatura do lado esquerdo está a dar leituras falsas, disse após 30 segundos de análise. Mostra estresse térmico que não existe. Se reduzirem potência com base nesse dado, vão sufocar o motor e perdê-lo de vez. Harris piscou, olhando entre os instrumentos e o rosto dela. A mão de Kane moveu-se imediatamente para os controlos do acelerador, fazendo ajustes mínimos que suavizaram o ritmo irregular do motor esquerdo. Como consegue saber? Perguntou Kane. O padrão de exaustão visível pelas janelas não corresponde à leitura de temperatura. Além disso, a frequência da vibração não é a do estresse térmico. É interferência elétrica a enviar dados falsos. Ela apontou para um visor secundário. A matriz de sensores de backup ainda está funcional. Cruzem as leituras. Kane seguiu a orientação e, imediatamente, o motor estabilizou. Não perfeito, mas já não ameaçava apagar-se completamente. Excelente. O que mais? Evelyn deixou o treino tomar conta. Anos de diagnosticar problemas mecânicos, em que respostas erradas matavam pessoas, ensinaram-lhe a ver aeronaves como sistemas vivos e não apenas conjuntos de peças. O vazamento hidráulico não está onde o sistema indica, continuou. A analisar leituras de pressão. Tem uma válvula de interconexão parcialmente presa aberta, a sangrar pressão para o circuito errado e a confundir o diagnóstico. Acionem manualmente. Redirecionem pelo auxiliar e conseguem estabilizar o leme tempo suficiente para aterrar. Harris hesitou, procurando confirmação em Kane. Este acenou de imediato. Faça! As mãos do copiloto deslizaram pelos controlos, aplicando as instruções dela. A pressão hidráulica estabilizou. A resposta do leme suavizou-se, e pela primeira vez em 20 minutos, o avião parecia sob controlo em vez de à beira de desintegrar-se. Jesus! Murmurou Harris. Como é que... Já corrigi exatamente esta configuração de falha num C-30 em combate, disse Evelyn simplesmente. O vosso pássaro é mais sofisticado,
Mas os sistemas fundamentais são semelhantes. Metal e física funcionam da mesma maneira, seja sobre o Afeganistão ou sobre o Atlântico. Kane virou-se para olhá-la diretamente. Sargento, não sai deste cockpit até estarmos em terra. Entendido? Sim, senhor. A hora seguinte dissolveu-se num ritmo de crise e correção. Evelyn identificou um desequilíbrio no fluxo de combustível que o computador não tinha detetado, recalibrou um sensor de navegação através de entradas manuais, quando a eletrônica forneceu leituras contraditórias, e forneceu comentários contínuos sobre padrões de estresse mecânico que os mantinham um passo à frente das falhas antes de se tornarem catastróficas. Mas, através de tudo isso, ela sentia o avião a lutar contra problemas maiores do que qualquer falha isolada. Era o tipo de emergência que os engenheiros aeroespaciais tentam evitar ao projetar sistemas redundantes, múltiplas falhas críticas a acontecerem em simultâneo, criando condições que nenhum procedimento único podia resolver. A decisão chegou rápida e sem debate. A voz de Cain era aço quando fez o anúncio. Base aérea de Keflavik, Islândia. Instalação militar, pista mais longa, equipamento de emergência pronto. 90 minutos de voo com o motor irregular, hidráulicos remendados à força e nuvens de tempestade a erguerem-se como cordilheiras à frente. Pelas janelas do cockpit, relâmpagos rasgavam o céu em garfos que pintavam os painéis de instrumentos de azul elétrico por instantes. Evelyn mantinha os olhos a moverem-se entre os indicadores, e o tempo lá fora a ditar ajustes em fluxo constante. Acelerador estável. Não tentem seguir as oscilações. Alimentem os hidráulicos auxiliares agora. 20% de margem antes que a válvula de interconexão falhe de vez. A turbulência atingiu-os como um ataque físico, atirando o avião para baixo com força suficiente para esmagar todos contra os cintos. Na cabine atrás deles, compartimentos superiores chacoalhavam. Bebidas entornavam-se e o som de terror genuíno erguia-se acima do ruído mecânico. Mantenha a nivelada, gritou Harris enquanto o manche se agitava contra as mãos. A voz de Cain cortou o caos como uma lâmina. Calma. Não lutes contra o tempo. Deixa-o. Mercer, fala comigo. Evelyn sentia o avião a sacudir-se por baixo deles. Lia os padrões de estresse e como a fuselagem respondia a cada rajada. Era o mesmo tipo de voo que já experimentara em transportes militares sobre cadeias montanhosas onde o clima podia matar mais rápido que o fogo inimigo. Ela está a luar do lado esquerdo porque o motor não dá potência consistente. Compensa em 2 graus à direita. Libertem pressão para a interconexão. Não tentem forçar contra a turbulência. Deixem-na flexionar. Foi desenhada para isto. Cain seguiu as orientações dela. Mãos leves nos controlos. A trabalhar com o avião em vez de contra ele. A aeronave estabilizou ligeiramente, ainda sacudida, mas já não parecia prestes a despedaçar-se. Através da tempestade, começaram a vislumbrar a costa islandesa. Paisagem rochosa, árida, varrida por ventos capazes de arrancar tinta do metal. As luzes da pista de Keflavik apareciam e desapareciam atrás de cortinas de chuva, distantes mas cada vez maiores. Trens de aterragem embaixo, ordenou Cain. Os hidráulicos gemeram em protesto. Luzes de aviso acenderam-se pelo painel como decorações natalinas desenhadas por alguém em pesadelos. A mão de Evelyn disparou para o acionamento manual. Sistemas não estão a responder normalmente. Terão de baixar por gravidade, não por pressão hidráulica. Extensão manual. O trem de aterragem caiu com estrondos, que sugeriam estar por um fio. 3 luzes verdes confirmaram travamento, mas os indicadores mostravam leituras de pressão que fizeram todos no cockpit prender a respiração. Confirmado e travado, relatou Harris, voz tensa. Do lado de fora, a pista corria em direção a eles através de cortinas de chuva que reduziam a visibilidade quase a zero. As luzes de aproximação piscavam diante do para-brisas como traçadores, marcando o caminho de descida para um solo que, de repente, parecia muito distante. Vai ser duro, chamou Cain. As palavras mal tinham saído da boca dele quando atingiram a pista. Impacto. O trem de aterragem bateu no cimento com um som parecido a fogo de artilharia. O avião saltou uma vez,
com força suficiente para levantar todos contra os cintos, antes das rodas voltarem a prender-se e aguentarem. Fumo subia dos travões enquanto Kaine lutava para mantê-lo em linha. O motor rugia em reversão, a fuselagem inteira estremecendo com a violência de um acidente controlado. O avião abrandava gradualmente, a lutar contra o impulso e contra o tempo, até finalmente parar no meio da pista encharcada pela chuva. Durante 10 segundos não houve som, exceto o estalar do metal a arrefecer e o tamborilar da chuva contra a pele de alumínio. Depois, como se quebrassem um feitiço, toda a cabine explodiu em aplausos, soluços e gargalhadas, que soavam a histeria, mas sabiam a renascimento. Estavam vivos. Todos eles. O capitão Kaine desligou os motores, movimentos deliberados e finais. No silêncio súbito, virou-se para Evelyn, a chuva a escorrer pelo para-brisas como lágrimas. "Sargento", disse, a voz carregando um peso que manual nenhum podia definir. "Este pouso também entra no seu registro." Ela sustentou-lhe o olhar e acenou uma vez. Não havia mais nada a dizer. As equipas de emergência invadiram o avião em minutos, mas a crise terminara. O que restava era o pós-espetáculo. Pessoas a perceber que estavam seguras, papelada e investigações que se seguiriam ao pouso de emergência. A máquina burocrática que transformava decisões de vida ou morte em relatórios oficiais. A tempestade ainda castigava a pista lá fora, transformando o asfalto num lago de luzes de emergência refletidas. Mas dentro reinava apenas o silêncio atônito de gente a processar a própria sobrevivência. Quando finalmente a porta da cabine abriu, o ar frio islandês entrou, trazendo o cheiro de chuva, combustível e o aroma indefinível de segurança. Evelyn saiu do avião para o caos de luzes intermitentes e ordens gritadas, a chuva a ensopar-lhe o casaco em segundos. Parou por um momento junto ao trem de aterragem, olhando para o avião que os carregara por condições impossíveis. O Airbus parecia menor no chão, marcado, mas inteiro. A chuva lavava cicatrizes de estresse da pele de alumínio. Dano de batalha, pensou. O tipo de desgaste que marcava máquinas e pessoas que tinham sido testadas para além dos limites de concessão e ainda assim sobreviviam. "Sargento!" Ela virou-se e encontrou o capitão Kaine a aproximar-se pela chuva, o uniforme encharcado, mas a postura ainda carregando autoridade de comando. Sem hesitar, a vista de passageiros ainda a caminho do terminal, de pessoal de emergência a coordenar o caos e de equipas de terra a trabalhar no trem de aterragem, Kaine fez continência nítida e deliberada. Não era cerimônia, não era protocolo, era reconhecimento de um profissional para outro. Reconhecimento de competência demonstrada sob pressão, que salvara vidas quando tudo o resto falhou. O gesto cortou o ruído e a confusão como um sinal luminoso. Membros da equipa de terra pararam o que faziam com o pó. Passageiros na base da escada voltaram-se para assistir. Socorristas interromperam momentaneamente os seus movimentos. Evelyn devolveu a continência com a mesma precisão. A água escorria-lhe pelos cabelos, os movimentos carregando 12 anos de treino militar que a tinham preparado exatamente para momentos como aquele. Perto dali, os 2 oficiais da Marinha tinham chegado ao fim da escada. Ficaram afastados dos outros passageiros, ambos encharcados e a tremer, observando uma troca que reconfigurava tudo o que pensavam entender sobre competência e valor. Um deles conseguiu cruzar-lhe o olhar quando ela baixou a mão, o rosto vermelho de vergonha. Fez um aceno rígido e desajeitado, que talvez fosse um pedido de desculpa se tivesse coragem para falar. O outro simplesmente desviou o olhar, a estudar os sapatos como se neles houvesse respostas que não queria encarar. Mas Evelyn não se deteve neles. Pedidos de desculpa e reconhecimentos de pessoas que já tinham revelado o seu caráter não eram necessários. A dignidade tinha a capacidade de se restaurar sozinha, sem precisar da validação daqueles que tentaram retirá-la. Ela ergueu o saco militar ao ombro. A água ia escorrer dos lados de lona, e começou a caminhar em direção às luzes do terminal que prometiam calor, roupas secas, e o tipo de conforto banal que parecia milagroso depois de 90 minutos, a questionar se voltaria a experienciar coisas ordinárias. Atrás dela, o avião permanecia quieto na chuva. As luzes de emergência ainda a piscar pelas asas.
No dia seguinte, investigadores examinariam cada sistema, documentariam cada falha, escreveriam relatórios que se tornariam estudos de caso em programas de manutenção aeronáutica. Mas nenhuma dessas análises captaria o que realmente acontecera naqueles minutos cruciais. O momento em que conhecimento teórico encontrou experiência prática. Quando anos a trabalhar com máquinas em condições impossíveis se traduziram na capacidade de mantê-las a funcionar quando toda a lógica dizia que falhariam. Ela tinha sentido o peso da humilhação ao ser escoltada para fora da primeira classe, carregando-o como uma pedra, quanto oficiais que nunca tinham segurado numa chave de boca faziam piadas sobre a sua competência. Mas esse peso já não existia, dissolvera-se algures sobre o Atlântico, entre a crise e a resolução. Porque no fim, quando o metal gritou e a eletrônica falhou, e 200 vidas penderam no equilíbrio, não restou dúvida sobre quem pertencia naquele cockpit. Ela conquistara o seu lugar lá da mesma forma que conquistara tudo o resto, através da simples disposição de conhecer o seu trabalho por completo e fazê-lo sem pedir reconhecimento. O edifício do terminal crescia através da chuva e do vento, janelas a brilhar em amarelo com a promessa de café quente, ar aquecido e todos os pequenos confortos que tornavam a sobrevivência digna de ser celebrada. Mas, enquanto caminhava em direção à segurança, Evelyn não pensava em vindicação ou vingança, nem em quaisquer das emoções que se esperariam de alguém publicamente rejeitado, e, em privado, provado essencial. Pensava no som dos motores quando finalmente responderam aos seus ajustes. No modo como a hidráulica suavizou quando ela redirecionou os fluxos de pressão. No instante em que uma máquina moribunda decidiu viver um pouco mais porque alguém sabia como lhe pedir da forma certa. Essa conversa entre mecânica e máquina, conduzida na linguagem do estresse do metal, da pressão dos fluidos e da corrente elétrica. Era aí que ela pertencia. Não na primeira classe, nem na classe econômica, nem em nenhuma das categorias sociais que as pessoas usam para decidir quem importa e quem não importa. Pertencia a qualquer lugar onde coisas partidas precisassem de ser consertadas e sistemas falhados precisassem de ser persuadidos a voltar à vida. E por vezes, quando os riscos eram altos o suficiente e a necessidade grande o bastante, era exatamente aí que pessoas como o Capitão Kaine a procuravam. O que teria feito se tivesse visto alguém ser tratado daquela forma durante o embarque? Teria confiado na sargento quando o piloto a chamou ao cockpit? Deixe o seu comentário abaixo. Eu leio cada um deles, e a sua perspectiva conta aqui. Se esta história lhe lembrou que a verdadeira Prícia nem sempre usa o uniforme que você espera, carregue no gosto, inscreva-se e ative o sino para não perder o que vem a seguir. Partilhe isto com alguém que saiba que a pessoa mais silenciosa da sala pode ser exatamente quem todos mais precisam. Há mais histórias sobre heróis escondidos à sua espera no ecrã agora. Clique numa delas e continue, porque eu estarei de volta amanhã com mais uma lembrança de que a coragem nem sempre se anuncia. Até lá, lembre-se, às vezes, a pessoa que tentam empurrar para trás é a única capaz de trazer todos de volta para casa.